Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está vendo esse vídeo é porque a gente está tentando melhorar os índices de eficiência e eficácia na disciplina de FENTRAN e estamos fazendo esse teste para verificar se de alguma maneira a gravação de áudio e de algum instrumento gráfico pode ajudar nessa nossa jornada, nesse nosso trabalho. Bem, é importante que depois você se manifeste dizendo se isso te ajudou de alguma maneira ou não, se a gente deve ou não continuar fazendo isso, para não gastarmos energia com o que não está agregando valor, com o que não está agregando no processo de aprendizagem. Iniciamos esse teste e esta aula pela aula 14, que foi a nossa primeira aula do terceiro bimestre, onde nós iniciamos o processo de estudo de mecânica dos fluidos na parte de escoamentos. O nosso primeiro bimestre nós vimos termodinâmica, no nosso segundo vimos estática dos fluidos. Agora nós começamos a olhar para o nosso sistema, que chamaremos agora de volume de controle. E nesse sistema teremos sempre o fluxo mássico. A formulação matemática para esse tipo de fenômeno é quase sempre muito complexa. Por isso que a gente vai sempre focar e buscar simplificar os processos, simplificar a maneira de descrever matematicamente esse nosso escoamento. Isso vai nos ajudar a resolver os problemas de uma forma mais simples, mais eficiente. Bem, para isso é importantíssimo primeiro caracterizar os escoamentos, olhar para os escoamentos e verificar propriedades deles, verificar singularidades do escoamento. Dessa maneira, a primeira ideia, para interpretarmos um escoamento, é olharmos aquilo que nós chamaremos de linha de trajetória. Onde a linha de trajetória nada mais é do que a nossa boa e velha trajetória que vocês se lembram lá dos cursos de mecânica clássica, mecânica newtoniana, onde nada mais é do que a sucessão de espaços pelos quais uma partícula passa com o decorrer do tempo. Ok? Então, olhar a linha de trajetória é olhar o histórico de pontos no espaço pelos quais uma partícula passou. Essa é a nossa linha de trajetória. Em seguida, nós podemos seguir para a nossa linha de emissão. Se linha de trajetória é o conjunto de posições no passado de uma única partícula, linhas de emissão vão ser formadas por um conjunto de partículas. Agora, o que essas partículas têm em comum? Ora, o que elas têm em comum é terem passado em algum momento do tempo por um mesmo ponto de controle. Então, todas as partículas que constituem uma linha de emissão passaram por um mesmo ponto e agora cada uma delas ocupa um ponto divergente no espaço, formando o que a gente chama de linha de emissão. Então, o que elas têm em comum? Um histórico de terem passado no mesmo ponto. As linhas de corrente, por suas vezes, são linhas imaginárias, ou seja, que elas são formadas pela tangente dos vetores velocidades das partículas. Se essa linha é formada pelo tangente dos vetores velocidades, é óbvio que elas não podem se cruzar, porque isso significaria que teríamos no mesmo ponto velocidades diferentes, o que é absurdo. Perceba neste pequeno vídeo que está aqui, eu tenho um dado escoamento. Esse histórico de uma partícula azul é a nossa linha de trajetória. Ora, quando eu olho para um dado ponto e vejo todas as possibilidades das partículas que passaram por ali, o que eu tenho são as nossas linhas de emissão. Se eu pego pequenos pedaços dessas linhas de trajetória, eu poderia aproximá-la como se fosse uma linha de corrente. Percebam que neste caso as linhas de corrente não poderiam se cruzar, ok? E isso tende a acontecer quando eu pego pequenos pedaços, pequenos segmentos desse cara. Então, este é um vídeo que mostra o nosso escoamento. Perceba que aqui eu tenho o escoamento bem harmonioso, a gente vai caracterizar esse cara já já, e depois de ser perturbado por uma superfície, eu começo a ter uma turbulência, nós chamaremos esse escoamento turbulento, uma turbulência no meu escoamento, ok? Bem, voltemos ao nosso processo, Olhem e brinquem com esse vídeo no futuro e fiquem identificando os pedaços deles, é importante
para vocês. Agora que a gente já conhece algumas características dos escoamentos, vamos classificá-los, né? E a ideia de classificar os escoamentos deve-se justamente ao fato de que, ao final, nós veremos uma equação, que é a equação da continuidade, que ela poderá ser significativamente simplificada, reduzida, quando aplicamos para determinados tipos de escoamento. Então, saber se o escoamento é compressível, incompressível, uniforme e permanente, tudo isso vai nos ajudar a caracterizar o nosso escoamento. Então, entendam que essas classificações não têm uma preocupação exclusivamente taxonômica. A classificação aqui é importante porque ela vai ter consequências matemáticas em um futuro bem próximo, como os senhores verão. Então, sempre que a gente iniciar a solução de um problema, a primeira coisa a se fazer é que tipo de escoamento nós estamos lidando, quais tipos de considerações podem ser feitas e, consequentemente, qual tipos de simplificações matemáticas podem ser feitas por esse escoamento. Bem, vamos olhar para isso um pouco, para essas nossas classificações do escoamento. Quais são esses parâmetros de classificação? Primeira, uma classificação óbvia e intuitiva é quantas dimensões, né? Uma classificação intuitiva é quantas dimensões envolvidas. Ou seja, eu posso ter um escoamento unidimensional, bidimensional, tridimensional, e o próprio nome já me passa informação suficiente para entender o que isso significa. Ora, se eu tenho vetores de velocidade em uma única componente espacial, então eu tenho, obviamente, um escoamento unidimensional. Se o meu vetor velocidade possui duas componentes, então tem escoamento bidimensional, e, obviamente, se ele possui três componentes espaciais, eu tenho escoamento tridimensional. É óbvio que, na natureza, no mundo real, todo escoamento é tridimensional. O que nós faremos são aproximações. Se eu tenho um escoamento passando numa tubulação linear, que, por exemplo, escoa apenas em X, como esse carinha que aqui está, eu não tenho grande dificuldade em entendê-lo como um escoamento unidimensional, né? Agora, se eu tenho um escoamento, por exemplo, das massas de ar na superfície do planeta, eu estou principalmente interessado em como que essa massa de ar se distribui pela área do planeta, como eu tenho aqui um desenho representando previsão de tempo no hemisfério norte, ali sobre os Estados Unidos e Canadá. Ora, se o meu objetivo é saber onde essas massas estarão na superfície terrestre, não tenho necessidade de considerar a dimensão, a altitude dessas massas à primeira vista, né? Basta saber como que elas vão estar na superfície, ou seja, é um problema bidimensional. Outra classificação é quanto à direção da trajetória do meu escoamento, né? Então, percebam que agora aquela linha de trajetória que nós vimos instantes atrás, ela é super importante para eu definir o meu tipo de escoamento quanto à trajetória. Quanto à trajetória, esse cara pode ser um escoamento laminar ou turbulento. Percebam que aqui eu tenho escoamento bem organizado, bem alinhado. Esse escoamento aqui é basicamente um escoamento laminar. Ocorrem como se fossem lâminas, né, de modo bem ordenado, bem separado, as partículas não se misturam. Depois dessa perturbação, parte do escoamento se torna um escoamento que nós classificamos como turbulento, e os movimentos do fluido vão se alternar continuamente. Foi isso que a gente viu, e é isso ao qual me refiro neste processo. Então, sempre que eu tenho essas setinhas que indicam os vetores de velocidade, se esses vetores de velocidades eles não se interferem, se as partículas do meu fluido tendem a permanecer num movimento retilíneo, então eu tenho escoamento laminar. Caso essas partículas que constituem o fluido formem vórtices, então eu tenho um escoamento turbulento. Vamos dar uma olhada em como acontece esse escoamento. Perceba que eu tenho escoamento aqui, eu vou aumentando a velocidade do escoamento, consequentemente aumentando o número de Reynolds, e o escoamento que antes estava superordenado começa a se tornar mais agitado até um momento onde que ele se torna completamente turbulento. Essa primeira parte do meu escoamento é o famoso escoamento laminar. À medida que eu aumento a velocidade no escoamento, eu vou migrando no escoamento laminar para um escoamento
turbulento, mais caracterizado por essa sucessão de vórtices e interação entre as partículas, que como vocês podem ver aqui. Então, este é um escoamento turbulento. Aí, o primeiro que nós vimos era o escoamento laminar. Eu tenho aqui agora também dois escoamentos. O da esquerda é um escoamento laminar e o da direita é um escoamento turbulento. Olhem cada partícula e vejam a tendência dessa partícula em se deslocar aqui de modo bem linear, sem ter alguma transição no eixo X, apenas no eixo Y, enquanto que aqui, ao seguir a partícula, percebam que ela oscila, se deslocando na minha tubulação. Então, primeiro escoamento, da esquerda é um escoamento laminar, e o da direita é um escoamento turbulento. Talvez agora em câmera lenta você possa observar isso melhor. As diferenças entre esses escoamentos. Pois bem, agora que a gente já consegue identificar o escoamento quanto às dimensões envolvidas e quanto à direção da trajetória, se o escoamento é unidimensional, bidimensional, tridimensional e se o escoamento é turbulento ou laminar, nós podemos seguir e ir para a classificação do escoamento quanto à variação no tempo. Bem, o escoamento pode ter duas possíveis classificações quanto à variação no tempo. Ele pode ser um escoamento permanente ou um escoamento transiente. Bem, como o próprio nome diz, o escoamento permanente é aquele no qual as propriedades do fluido, as propriedades do meu escoamento não vão se alterar devido à passagem do tempo. Isso parece trivial, parece óbvio, mas é uma grande novidade. Perceba que em nenhum momento eu disse que a velocidade não se altera ao longo do escoamento. O que eu estou dizendo é que ela não se altera devido à passagem do tempo. Isso é muito singular, isso é muito novo para a gente. Essa é a primeira vez que vocês vão ver isso no curso de vocês. Então agora, se as propriedades do meu fluido mudam, a mudança dessa propriedade não se deve exclusivamente à passagem do tempo, ok? Bem, então se eu tenho, por exemplo, um escoamento aqui nessa calha, eu tenho água passando, neste caso, ora, pego um ponto e meço a velocidade nesse ponto, por exemplo, eu vou perceber que a velocidade nesse ponto é sempre constante. Então eu posso dizer que esse escoamento é permanente. Isso não quer dizer que ao longo do escoamento, por exemplo, no início e no fim dele, ele tem a mesma velocidade. Quer dizer que no mesmo ponto eu vou sempre encontrar a mesma velocidade, a mesma massa específica, a mesma propriedade. Bem, nesse lado direito aqui, eu tenho escoamento transiente, possivelmente, porque à medida que eu abro esse orifício na parte inferior, a pressão em qualquer ponto vai ser alterada ao longo do tempo, devido à variação dessa altura. Nós vimos no mês passado já, pela equação de Steven, que a pressão é função da minha altura. Então, se eu tenho um ponto e neste ponto eu meço a pressão e a velocidade, por exemplo, eu vou perceber que ao longo do tempo, neste mesmo ponto, a pressão e a velocidade vão ser alteradas. Então, isso caracteriza um escoamento transiente. Então, as propriedades do meu fluido, as propriedades do meu escoamento estão mudando devido à passagem do tempo. Guardem essa informação e pensem nisso, que se uma propriedade não é função do tempo, a derivada dela em função do tempo vai ser obrigatoriamente a derivada de uma constante, o que nos leva a zero. Guardem isso, que a gente vai ver já já. Bem, quanto à variação da velocidade, o meu escoamento pode ser uniforme ou variável. Essa velocidade a qual eu me refiro neste ponto é o vetor velocidade na superfície perpendicular à direção do escoamento. Parece complexo, mas não é. Então imaginem que eu tenho escoamento ao longo da seção
perpendicular a qual o escoamento acontece, eu vou analisar a velocidade. Se nessa seção, se nesta área, todos os pontos tiverem a mesma velocidade, então tem escoamento uniforme. Ele vai ter, cada setinha dessa representa o vetor velocidade de um ponto, percebam que eles são iguais, que elas são iguais. Então, sendo assim, neste ponto, eu tenho um escoamento uniforme, nessa seção, melhor dizendo. Ora, se ao longo da seção eu tenho uma variação da minha velocidade, então eu tenho escoamento classificado como variável. Então, perceba que a classificação quanto à variação da velocidade em uniforme e variável refere-se exclusivamente à superfície perpendicular à direção do nosso escoamento. Bem, o próximo ponto a ser comentado, ele é velho conhecido nosso, não tem nenhuma novidade, que é quanto à compressibilidade. Os líquidos são chamados de incompressíveis porque eles tendem a não ter nenhuma variação no seu volume ou uma variação muito pequena quando submetidos a uma tensão. Em contrapartida, já os gases são compressíveis, ou seja, quando eu submeto os gases a uma pressão, a uma compressão, a uma tensão, eles variam o seu volume. Então, sempre que eu falar de líquidos, você já vai subentender de que eu estou me referindo a fluidos incompressíveis. Sempre que eu falar de gases, você vai deduzir que falamos de fluidos compressíveis. Ora, se o fluido é compressível e incompressível, isso afeta a sua massa específica, o seu ρ. Ora, se o ρ é incompressível, ele é constante para toda e qualquer derivada e integral, lembrem-se disso. Se o ρ é compressível, ele é variável e agora ele não pode sair das minhas integrais, das minhas derivadas, dependendo de quem ele é função. Vamos ver as consequências disso agora. Bem, para entender melhor o que está acontecendo, vamos olhar a simulação do FET. Eu já passei para vocês os links, mas para quem perdeu, basta entrar no site do FET, não é muito complicado fazer isso. Se você tem algum problema com o inglês, aqui embaixo eu tenho um português, posso escolher o português do Brasil neste processo. O site do FET vai me direcionar, eu vou e entro no meu Comece Já e vejo uma lista de simulações. É um site divertido, vocês podem entrar, mas o que nos interessa agora é a simulação de física. E aqui tem inúmeras simulações, nós vamos utilizar pressão do fluido e fluxo. Se tiver em inglês, se não me engano, é under pressure. Bem, clicando aqui você vai baixar, eu já fiz isso. E ela está aqui, a simulação. Eu estou interessado nesse momento, nesta torre de água. Olha, eu sou capaz de medir a velocidade do meu escoamento e a pressão dele, por exemplo, em qualquer ponto. Quando eu abro o meu reservatório, eu tenho uma variação, vou botar a minha velocidade aqui, e a pressão aqui. Eu tenho o reservatório, percebo que a velocidade vai mudando no meu escoamento e que a minha pressão também está mudando, então obviamente eu tenho escoamento que é transiente. Se eu coincidir a minha entrada, vou encher esse cara, e vou coincidir a entrada de vazamento, então a vazão máxima de entrada vai ser igual à vazão máxima de saída. Percebam que agora eu tenho uma velocidade constante e uma pressão constante, ou seja, não estou variando nem a velocidade nem a pressão. Obviamente, o que está acontecendo é que eu tenho escoamento permanente, ele não se altera ao longo do tempo, ok? Então, basicamente é isso. Vamos olhar agora essa outra parte da minha simulação, que é a parte de fluxo. Eu sou capaz, na simulação, de novamente medir velocidade e, por exemplo, pressão em uma dada superfície. Se eu meço agora a velocidade e pressão, eu tenho agora pressões idênticas, velocidades idênticas para o meu escoamento. Ora, não é difícil nós classificarmos esse escoamento. Vamos olhar aqui e ver. Olha, esse escoamento eu posso dizer que é um escoamento unidimensional, não tenho grandes dificuldades de dizer que ele está escoando exclusivamente no eixo X. Posso dizer que esse escoamento é um escoamento laminar. Como que eu vou saber disso? Aperto esse ponto e vejo que as partículas do meu escoamento tendem a permanecer na mesma trajetória
ao longo de x. Então, eu tenho escoamento laminar. Eu tenho escoamento que é permanente. Percebam que não há qualquer... O tempo está passando e os meus valores das propriedades continuam os mesmos, no mesmo ponto. Basta olhar um único ponto para eu saber se ele é permanente ou transiente. Quanto à variação da velocidade, eu posso dizer que esse escoamento é um escoamento uniforme. Novamente, eu poderia medir a velocidade ao longo da seção perpendicular ao meu escoamento, e ao longo dessa superfície perpendicular ao escoamento eu tenho a mesma velocidade. Então eu tenho, neste caso, um escoamento uniforme. Bem, e o escoamento incompressível, obviamente, ele é incompressível porque o cara que eu estou fluindo aqui é água. Em algum lugar eu escolhi isso aqui. Eu estou fluindo água, então esse escoamento é incompressível. Agora, deixa eu alterar uma parte desse escoamento. Eu vou fazer isso. Okay. Mudei o meu escoamento. Percebam que eu mudei a velocidade nas superfícies. Mas, olhem só, vamos classificar novamente esse escoamento. Então, no que diz respeito às dimensões envolvidas, né? Agora eu tenho escoamento bidimensional, pelo menos ele vai escoar em x, em y, neste caso, pelo menos nessa parte. Outro ponto é, meu escoamento é laminar ou turbulento? Vamos olhar para esse cara. Perceba que ele continua com uma característica majoritariamente laminar. Olhem só, que interessante. Eu continuo não tendo as misturas das partículas. Esse cara é permanente ou transiente? Olhando para cá, eu vejo que eu tenho propriedades diferentes do fluido, velocidade e pressão nessa primeira seção. Eu tenho uma velocidade, e na segunda seção tem velocidade e pressões diferentes, mas elas não estão mudando em função do tempo. Olhem só, esse escoamento é um escoamento permanente, ele não muda em função da passagem do tempo. Esta alteração da velocidade deve-se ao fato de eu estar pegando lugares diferentes, locais diferentes, coordenadas diferentes do meu escoamento. Então, a partícula que está mudando de velocidade aqui, não necessariamente ela está mudando devido à passagem do tempo, mas está mudando devido à sua localização no tempo. Ok? O escoamento continua sendo um escoamento permanente. Já falamos que ele é um escoamento uniforme. Para fazer isso, basta eu olhar ao longo da mesma seção. Então, ao longo da mesma seção eu tenho a mesma velocidade. Vamos olhar aqui. Opa, tem a mesma velocidade. Mesmo em qualquer seção do fluido, eu tenho a mesma velocidade, então meu escoamento pode ser considerado uniforme. Ok? Aconselho que vocês brinquem com essa simulação, olhem para ela, compreendam e tirem eventuais dúvidas. Ok? Vamos seguir. Agora que a gente já sabe classificar o escoamento, já compreendemos razoavelmente bem o que acontece, então vamos entender aquele fenômeno que eu citei aqui ao falar que, olha, quando a partícula sai dessa primeira seção e chega na segunda seção, aqui, ela muda de velocidade, mas isso não aconteceu devido à passagem do tempo. Como eu falei, isso é novidade para a gente. Antes, toda e qualquer variação na velocidade devia-se exclusivamente à passagem do tempo, a famosa aceleração que nós tínhamos. É uma abordagem que a gente faz desde que começamos a estudar física, lá no início, lá da 8ª série dos senhores, ou 9º ano, agora. Então, essa é uma abordagem basicamente lagrangiana. Agora nós vamos iniciar uma abordagem euleriana. O que eu quero fazer é ver a propriedade do escoamento. E ao ver a propriedade do escoamento, eu falo, olha, pode ser, né, que eu interprete, perceba que é uma questão de interpretação. A nossa abordagem inicial não estava errada, lá da 8ª série, lá do início do 2º grau dos senhores. Mas perceba que agora eu posso reinterpretar e falar, toda partícula que passa por esta superfície, ela vai ter a mesma velocidade. Então essa velocidade não é uma propriedade da partícula, mas sim uma propriedade da superfície. O mesmo acontecendo nessa segunda superfície aqui de saída. Ora,
Então, toda partícula ao passar por um ponto do escoamento assume propriedades do escoamento naquele ponto. Então, a variação da velocidade deve-se ao fato da partícula estar se deslocando ao longo do escoamento e, ao fazer isso, assumindo propriedades características do escoamento nesses pontos, nessas superfícies. É isso que nós vamos tratar agora e chamaremos isso de uma derivada material. Perceba que eu tenho uma velocidade que pode ser função agora não apenas do tempo, mas em função de coordenadas espaciais, x, y e z. Então esse meu vetor velocidade vai ter componentes, obviamente, em x, y, z, com suas velocidades em cada um desses eixos, onde u é a velocidade ao longo do eixo x, onde vzinho é a velocidade ao longo do eixo y e kzinho é e wzinho, perdão, é a velocidade ao longo do eixo z. Ora, a nossa aceleração nada mais é do que a derivada de velocidade em relação ao tempo. Só que agora essa velocidade, ela não é função apenas da passagem do tempo, mas é função das coordenadas espaciais. Eu preciso fazer uma sucessão de derivadas parciais aqui. Faço as derivadas parciais de todo mundo. Faço algumas simplificações, divido todo mundo por tempo. Peguei a derivada parcial de dv, depois dividi dv por dt. dv por dt dá a. E dividi todo mundo aqui por dt. Ora, dx sobre dt eu já sei quem é uzinho. dy sobre dt eu já sei quem é vzinho. dz sobre dt eu já sei quem é wzinho. Então a minha aceleração se torna este carinha todo aqui circulado em vermelho, mais esse cara que estava aqui, dt sobre dt d1, continuou tendo dv sobre dt. Olhem para essa expressão e vejam pela primeira vez que então a minha aceleração pode acontecer, ou seja, se a aceleração é a variação da velocidade, a minha variação da velocidade pode acontecer não apenas devido à passagem do tempo, que é essa aceleração local, que é a nossa velha conhecida, que a gente sempre trabalhou com ela, mas ela pode acontecer também devido à localização da minha partícula no escoamento. Então a velocidade muda em função da localização do escoamento, em função das coordenadas espaciais. Essa aceleração que nós chamaremos de aceleração convectiva. Este operador aqui, se eu, ao invés de botar v, eu colocar qualquer outro vetor, eu vou encontrar, claro que não a aceleração, mas a taxa de variação desse vetor em função do tempo para todas as coordenadas, tanto temporais quanto espaciais. É isso que a gente chama de derivada material. Nós faremos e trabalharemos com isso mais adiante. Isso é novidade. Não se desespere, pense a respeito disso, converse com seus colegas a respeito disso e reinterprete, internalize esse conhecimento, porque esse conhecimento é realmente novo. Antes, toda alteração de velocidade devia ser a passagem do tempo. Agora isso não é mais necessário. Eu posso variar a velocidade, mas não em função do tempo, mas em função das coordenadas espaciais. Bem, perceba que se eu olhar para esta expressão e fizer algumas considerações devido às classificações do meu escoamento, eu vou ver que, poxa, se o meu escoamento é uniforme, a velocidade não vai mudar ao longo da seção perpendicular ao escoamento. Então eu vou ter uma aceleração convectiva zero. Perceba também se o meu escoamento é permanente, então não posso ter nenhuma alteração em função do meu tempo. Então a variação da velocidade em função do tempo não pode existir porque ele é permanente. Se a velocidade muda é devido ao escoamento, devido à passagem. Então esse escoamento vai ser, vou ter aceleração local zero. Bem, essas são as considerações sobre as derivadas materiais e classificação do escoamento. Agora que a gente conhece tudo sobre o escoamento, a gente pode fazer algumas considerações, mas a gente vai partir primeiro de três coisas. Primeiro, eu vou considerar sempre que a massa do meu sistema permanece constante ao longo do escoamento. Então, eu vou considerar a minha conservação de massa. Eu não vou desaparecer por massa, não vou ter reação química dessa massa. Ok? Eu estou ainda considerando a mecânica clássica, diferenciando energia e massa. Eu vou ter uma variação da energia do meu sistema sempre considerando que a minha energia pode variar quando eu tenho trabalho e calor. Então, estou mantendo a lei de conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica. E por último, eu vou ter que a variação da quantidade de movimento indica a força atuante. Eu só posso alterar
a quantidade de movimento se eu atuar sobre o meu sistema. Partindo dessas três premissas, eu posso considerar que a taxa de decréscimo da massa dentro do volume de controle é igual ao fluxo líquido através da superfície de controle. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho um volume de controle, por exemplo, se esse post-it amarelo é o meu volume de controle, a massa que entra por essa superfície tem que ser igual à variação da massa que acontece no meu volume de controle, ou seja, dentro do meu post-it. Ora, mas se eu tenho uma saída, então não tem problema. A massa que entra no meu volume de controle menos a massa que sai do meu volume de controle tem que dar a variação de massa no meu volume de controle, ou seja, eu não posso desaparecer com massa, o fluxo de massa, o fluxo mássico que entra tem que ser igual a taxa de variação da massa no interior do meu volume de controle e a massa, ao fluxo mássico que sai. Em língua matemática, nós podemos dizer isso aqui. Ora, dρ, que é a massa específica, vezes volume, esse V é de volume, não é de velocidade, o V de velocidade é véu. Então, massa específica vezes volume vai dar o quê? A massa, a quantidade de massa. A quantidade de massa em relação ao tempo vai dar o quê? A taxa de massa. Então, a variação de massa no meu volume de controle, ok? Tem que estar relacionada com o ρ vezes o volume vezes área. Isso aqui também vai dar massa sobre tempo, certo? Então, a massa no meu volume de controle em relação ao tempo tem que ser igual à variação da massa que passa pelas minhas superfícies de controle. Então, volume de controle seria o meu post-it e a superfície de controle é toda e qualquer superfície através da qual eu tenho fluxo mássico. Então, se entra a massa pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito, eu tenho duas superfícies de controle. Se entra massa pelo lado esquerdo e sai por baixo e pelo lado direito, então eu teria três superfícies de controle. Então, esta equação é a famosa equação da continuidade que nos acompanhará ao longo do curso, ok? Então, este é o momento em que vocês se deparam com a equação e vão perceber que é nesta equação que a gente vai fazer várias simplificações. Por exemplo, se eu digo que o meu escoamento é permanente, ele não pode ter nenhuma variação em relação ao tempo, este primeiro membro vai a zero e a minha equação da continuidade se resume a esse segundo membro. Se eu digo que o meu fluido é incompressível, eu não tenho uma variação do ρ em função da A, então eu posso tirar esse ρ da minha integral e inúmeras outras simplificações. Então perceba mais uma vez que saber classificar o escoamento é fundamental para a gente poder simplificar a minha equação da continuidade e resolver os nossos problemas de modo mais simples. Bem, então se a gente sabe tudo isso, como é que diabo um avião vai voar? A gente percebeu que quando eu mudo as nossas superfícies lá na simulação, eu tenho, ao fazer esse estreitamento da superfície, eu variei a minha velocidade. Pela equação de Bernoulli que nós veremos nas próximas aulas, eu vou perceber que essa variação de velocidade ocasiona uma variação de pressão. A gente não tem grande dificuldade de ver isso aqui. Perceba que eu tenho uma velocidade aqui de 1,5 e uma pressão de aproximadamente 127 kPa. Aqui a minha velocidade aumentou e olhem só o que acontece com a pressão diminuiu. Eu tenho uma velocidade maior e uma pressão menor. Aqui eu tenho uma pressão menor e uma velocidade menor e uma pressão maior. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo a pressão. Se eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir a velocidade. A equação de Bernoulli, que nós veremos mais adiante, vai relacionar esses dois termos. Bem, se isso é verdade, então o avião pode brincar com isso. Perceba que eu sou capaz, o que eu desejo fazer com que a velocidade na parte superior da asa tenha uma velocidade muito maior do que na parte inferior. Se a velocidade na parte de cima for superior à parte inferior, então eu vou ter uma pressão menor na parte superior da asa do meu avião. Isso vai criar uma sustentação na minha asa, fazendo com que o avião voe. Então, ao fazer isso, eu vou criar uma variação de pressão e eu vou fazer com que surja
um mecanismo de sustentação nesta minha asa do avião. A velocidade passa mais rápido na parte de cima, consequentemente a pressão aqui em cima é menor do que a pressão na parte inferior do avião. Isso faz com que crie uma sustentação na asa do avião, jogando esse avião para cima, fazendo com que esse avião voe. Os flaps vão atuar justamente nessa velocidade de escoamento, diminuindo e aumentando a velocidade, consequentemente a pressão. Nas próximas aulas nós falaremos da equação de Bernoulli e isso vai ficar mais claro, isso vai poder ser melhor compreendido. Bem, feito isso, acho que estamos alinhados nessa nossa primeira aula. De novo, eu insisto, é importante com que vocês digam se essa iniciativa é válida ou não, para a gente continuar fazendo ou não esse tipo de aula, de notas verbais, pelo menos. Ok? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Abraços. Leiam o material dos senhores, façam exercícios e até mais.